RT.1 graus fica aprovado, na forma do anexo deste decreto, o regulamento do benefício de prestação continuada instituído pelo artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Art.2 graus, revogado pelo Decreto nº 10.554, de 2020, vigência. Art. 3º este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º ficam revogados os decretos NUS 1744, de 8 de dezembro de 1995, e 4.712, de 29 de maio de 2003. Brasília, 26 de setembro de 2007, 186 o da Independência e 189 o da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Marinho. Patros Ananias. Este texto não substitui o publicado no DOU de 28 de setembro de 2007. Anexo. Regulamento do benefício de prestação continuada. Capítulo I. Do benefício de prestação continuada e do beneficiário. Art. 1. O benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, com idade de 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Primeiro, o benefício de prestação continuada integra a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, instituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em consonância com o estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social, PNAS. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 2. O benefício de prestação continuada é constitutivo da PNAS integrado às demais políticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, nos moldes definidos no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 8.742, de 1993. 3. A plena atenção à pessoa com deficiência e ao idoso beneficiário do benefício de prestação continuada exige que os gestores da assistência social mantenham ação integrada às demais ações das políticas setoriais nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, principalmente no campo da saúde, segurança alimentar, habitação e educação. Art. 2º compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário a implementação, a coordenação geral, a regulação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação da prestação do benefício, sem prejuízo das iniciativas compartilhadas com estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com as diretrizes do SUAS e da descentralização político-administrativa, prevista no inciso I do caput do artigo 204 da Constituição e no inciso I do caput do artigo 5º da Lei N. Graus 8.742, de 1993. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 3. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada, nos termos deste regulamento. Art. 4. Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se idoso, aquele com idade de 65 anos ou mais. Segunda, pessoa com deficiência, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Terceira, revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarta, família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou da pessoa idosa, aquela cuja renda mensal bruta familiar dividida pelo número de seus integrantes seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. V. Família para cálculo da renda per capita. Conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto,
e redação dada pelo Decreto número 7.617, de 2011. Sexta, renda mensal bruta familiar. A soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família, vedadas as deduções não previstas em lei. Redação dada pelo Decreto número 12.534, de 2025. 1. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de prestação continuada às crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade. Redação dada pelo Decreto número 7.617, de 2011. 2. O para fins do disposto no inciso 6º do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar. E, revogado pelo Decreto número 12.534, de 2025. Segunda, revogado pelo Decreto número 12.534, de 2025. Terceira, bolsas de estágio supervisionado. Redação dada pelo Decreto número 8.805, de 2016, vigência. Quarta, revogado pelo Decreto número 12.534, de 2025. V. Revogado pelo Decreto número 12.534, de 2025. Sexta, rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Redação dada pelo Decreto número 8.805, de 2016, vigência. Sétima, os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos, ambos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, incluído pelo Decreto número 12.534, de 2025. Oitava, o benefício de prestação continuada concedido a outra pessoa idosa ou pessoa com deficiência, incluído pelo Decreto número 12.534, de 2025. Nona, o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido à pessoa idosa acima de 65 anos de idade ou à pessoa com deficiência, incluído pelo Decreto número 12.534, de 2025. X. O valor do auxílio inclusão e da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão percebidos por um membro da família, exclusivamente para fins de manutenção do benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar, incluído pelo Decreto número 12.534, de 2025. 3. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Redação dada pelo Decreto número 7.617, de 2011. RT. Quinto, o beneficiário não pode acumular o benefício de prestação continuada com outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, e as transferências de renda de que tratam o artigo 6º, parágrafo único, e o artigo 203, caput, inciso 6º, da Constituição, e o artigo 1º, caput 1º, da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Redação dada pelo Decreto número 12.534, de 2025. Parágrafo único. A acumulação do benefício com a remuneração advinda do contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência é limitada ao prazo máximo de 2 anos. Redação dada pelo Decreto número 8.805, de 2016, vigência. Art. 6. A condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituição congênere, não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Redação dada pelo Decreto número 7.617, de 2011. Art. 7. O benefício de prestação continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em consonância com o disposto no Decreto N. Graus 7.999, de 8 de maio de 2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste regulamento. Redação dada pelo Decreto número 8.805, de 2016, vigência. Capítulo 2º. Da habilitação, da concessão, da manutenção, da representação e do indeferimento. Seção I. Da habilitação e da concessão. Art. 8. Para fazer jus ao benefício de prestação continuada, o idoso deverá comprovar
e contar com 65 anos de idade ou mais. Segunda, renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E redação dada pelo Decreto número 12.534, de 2025. Terceira, que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, e as transferências de renda de que tratam o artigo 6º, parágrafo único, e o artigo 203, caput, inciso 6º, da Constituição, e o artigo 1º, caput 1º, da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Parágrafo único. A comprovação da condição prevista no inciso 3º poderá ser feita mediante declaração do idoso, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador. Art. 9. Para fazer jus ao benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência deverá comprovar i. A existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, na forma prevista neste regulamento. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Segunda, renda mensal bruta familiar, dividida pelo número de seus integrantes, igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceira, que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, exceto os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, e as transferências de renda de que tratam o artigo 6º, parágrafo único, e o artigo 203, caput, inciso 6º, da Constituição, e o artigo 1º, caput 1º, da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Parágrafo único. A comprovação da condição prevista no inciso 3º poderá ser feita mediante declaração da pessoa com deficiência ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador ou tutor. Art. 10. A pessoa com deficiência e o idoso deverão informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, e apresentar documento com foto reconhecido por lei como prova de identidade do requerente. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018. E, revogado pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Segunda, revogado pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Terceira, revogado pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Quarta, revogado pelo Decreto nº 9.462, de 2018. V. Revogado pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Parágrafo único. As crianças e os adolescentes menores de 16 anos poderão apresentar apenas a certidão de nascimento para fins da identificação de que trata o caput. Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Art. 11. Para fins de identificação da pessoa com deficiência e do idoso e de comprovação da idade do idoso, no caso de brasileiro naturalizado, deverão ser apresentados os seguintes documentos: i. Título declaratório de nacionalidade brasileira. E. Segunda, carteira de identidade ou carteira de trabalho e previdência social. Art. 12. São requisitos para a concessão e a manutenção do benefício as inscrições no CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico e o Registro Biométrico, observadas as exceções previstas em ato do Poder Executivo Federal. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Primeiro, o beneficiário que não realizar a inscrição ou atualização no CadÚnico terá seu benefício suspenso após encerrado o prazo estabelecido na legislação. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018.
Segundo, o benefício será concedido ou mantido apenas quando o interessado estiver inscrito no CadÚnico e com as informações atualizadas há, no máximo, 24 meses, observado o disposto no artigo 2º da Lei nº 15.077, de 27 de dezembro de 2024, e o registro familiar atender a todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 13. As informações para o cálculo da renda familiar mensal per capita serão declaradas no momento da inscrição da família do requerente no CadÚnico, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Primeiro, as informações de que trata o caput serão declaradas em conformidade com o disposto no Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segundo, por ocasião do requerimento do benefício, conforme disposto no primeiro do artigo 15, o requerente ratificará as informações declaradas no CadÚnico, ficando sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Terceiro, na análise do requerimento do benefício, o INSS confrontará as informações do CadÚnico, referentes à renda, com outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, prevalecendo as informações que indiquem maior renda se comparadas àquelas declaradas no CadÚnico. 4. Compete ao INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, quando necessário, verificar junto a outras instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício ou de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Quinto, na hipótese de as informações do CadÚnico serem insuficientes para a análise conclusiva do benefício, o INSS. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. E comunicará ao interessado, o qual deverá atualizar seu cadastro junto ao órgão local responsável pelo CadÚnico no prazo de 30 dias, incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Segunda, concluirá a análise após decorrido o prazo de que trata o inciso I, incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Terceira, no caso de o cadastro não ser atualizado no prazo de que trata o inciso I, indeferirá a solicitação para receber o benefício, incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 6. Quando o requerente for pessoa em situação de rua deve ser adotado, como referência, o endereço do serviço da rede socioassistencial pelo qual esteja sendo acompanhado, ou, na falta deste, de pessoas com as quais mantém relação de proximidade. 7. Será considerado família do requerente em situação de rua as pessoas elencadas no inciso V do artigo 4, desde que convivam com o requerente na mesma situação, devendo, neste caso, ser relacionadas na declaração da composição e renda familiar. 8. Entende-se por relação de proximidade, para fins do disposto no CEISO, aquela que se estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio requerente como pertencentes ao seu ciclo de convívio que podem facilmente localizá-lo. Incluído pelo Decreto nº 6.564, de 2008. Art. 14. O benefício de prestação continuada poderá ser requerido por meio dos canais de atendimento do INSS ou nos órgãos autorizados para este fim. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Primeiro, os formulários utilizados para o requerimento do benefício serão disponibilizados, por meio dos sítios eletrônicos, incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. E, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Segunda, do INSS, ou, incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Terceira, dos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário ou pelo INSS.
incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Segundo os formulários a que se refere o primeiro deverão ser disponibilizados de forma acessível, nos termos estabelecidos pelo Decreto N. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 15. A concessão do benefício dependerá da existência de registro biométrico do beneficiário ou de seu responsável legal em uma das bases de dados previstas em ato do Poder Executivo Federal e da prévia inscrição do interessado no CPF e no CAD único, que deverá estar atualizado de acordo com os prazos estabelecidos na Lei nº 15.077, de 27 de dezembro de 2024. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Primeiro, o requerimento do benefício deverá ser realizado por meio dos canais de atendimento da Previdência Social ou de outros canais definidos em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018. 2. Na hipótese de não ser o requerente alfabetizado ou de estar impossibilitado para assinar o pedido, será admitida a posição da impressão digital na presença de funcionário do órgão recebedor do requerimento. 3. A existência de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer requerimento pleiteando o benefício, desde que nele constem os dados imprescindíveis ao seu processamento. 4. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo de recusa liminar do requerimento do benefício. 5. Na hipótese de ser verificado que a renda familiar mensal per capita não atende aos requisitos de concessão do benefício, o pedido deverá ser indeferido pelo INSS, sendo desnecessária a avaliação da deficiência. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 16. A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde, CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde NU 54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 1. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de avaliação social e avaliação médica. 2. A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais. A avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo suas especificidades. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 3. As avaliações de que trata o primeiro observarão os aspectos biopsicossociais da pessoa com deficiência e serão realizadas pelo Serviço Social do INSS e pela Perícia Médica Federal do Ministério da Previdência Social, por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim, instituídos em ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Ministro de Estado da Previdência Social e do Presidente do INSS. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. 3. Ao médico perito deverá registrar o Código da Classificação Internacional de Doenças, CID, ao preencher o instrumento de que trata o terceiro, resguardado o sigilo médico. Incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. 4. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o INSS garantirão as condições necessárias para a realização da avaliação social e da avaliação médica necessárias ao benefício de prestação continuada. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 5. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo, incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. E comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 2. Aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos a que se refere o inciso e com barreiras diversas. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011.
Sexto, na hipótese de não ser possível prever a duração dos impedimentos a que se refere o inciso I do quinto, mas existir a possibilidade de que se estendam por longo prazo, o benefício poderá ser concedido, conforme o disposto em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Sétimo, na hipótese do benefício concedido nos termos do disposto no sexto, os beneficiários deverão ser prioritariamente submetidos a novas avaliações da deficiência. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Oitavo, a avaliação da deficiência e do grau de impedimento observará os instrumentos de que trata o segundo do artigo. Segundo da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a partir de sua criação, permitindo inclusive que outras políticas para pessoas com deficiência se beneficiem das informações. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Nono, sem prejuízo do compartilhamento das informações de que trata o oitavo, o acesso à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com a finalidade de permitir que outras políticas para pessoas com deficiência dela se beneficiem, dependerá de prévio consentimento do titular da informação. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 10. O consentimento de acesso à avaliação poderá ser manifestado no momento da prestação das referidas informações ou quando do requerimento de acesso à política pública. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 11. Revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 17. Na hipótese de não existirem serviços pertinentes para avaliação da deficiência e do grau de impedimento no município de residência do requerente ou beneficiário, fica assegurado seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura, devendo o INSS realizar o pagamento das despesas de transporte e diárias com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Caso o requerente ou beneficiário necessite de acompanhante, a viagem deste deverá ser autorizada pelo INSS, aplicando-se o disposto no caput. 2. O valor da diária paga ao requerente ou beneficiário e seu acompanhante será igual ao valor da diária concedida aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. 3. Caso o requerente ou beneficiário esteja impossibilitado de se apresentar no local de realização da avaliação da deficiência e do grau de impedimento a que se refere o caput, os profissionais deverão deslocar-se até o interessado. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Art. 18. A concessão do benefício de prestação continuada independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência. Art. 19. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos neste regulamento. Parágrafo único. Revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 20. O benefício de prestação continuada será devido com o cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua concessão, devendo seu pagamento ser efetuado em até 45 dias após cumpridas as exigências. Primeiro, para fins de atualização dos valores pagos em atraso, serão aplicados os mesmos critérios adotados pela legislação previdenciária. Incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segundo, caracterizará a desistência do requerimento o não cumprimento, em até 30 dias, da exigência de, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. E, inscrição ou regularização no CPF, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segunda, inscrição ou atualização no CAD único, ou, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceira, efetivação do registro biométrico, observadas as exceções previstas em ato do Poder Executivo Federal. Incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceiro, a análise do requerimento cessará imediatamente quando ficar caracterizada a desistência, e caberá ao interessado realizar novo requerimento. Incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art.
21. Fica o INSS obrigado a emitir e enviar ao requerente o aviso de concessão ou de indeferimento do benefício, e, neste caso, com indicação do motivo. Seção 2ª. Da manutenção e da representação. Art. 22. O benefício de prestação continuada não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual. Art. 23. O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores. Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil. Art. 24. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, dentre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. Art. 25. A cessação do benefício de prestação continuada concedido não impede nova concessão do benefício desde que atendidos os requisitos exigidos neste decreto. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 26. O benefício será pago pela rede bancária autorizada. Nas localidades onde não houver estabelecimento bancário, o pagamento será efetuado por órgãos autorizados pelo INSS. Art. 27. O pagamento do benefício de prestação continuada poderá ser antecipado excepcionalmente, na hipótese prevista no 1º do artigo 169 do Decreto N. 3048, de 6 de maio de 1999. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Art. 28. O benefício será pago diretamente ao beneficiário ou ao procurador, tutor ou curador. O instrumento de procuração poderá ser outorgado em formulário próprio do INSS, mediante comprovação do motivo da ausência do beneficiário, e sua validade deverá ser renovada a cada 12 meses. Segundo o procurador, o tutor ou o curador do beneficiário deverá firmar, perante o INSS ou outros órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer evento que possa anular a procuração, a tutela ou a curatela, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais e civis cabíveis. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 29. Na hipótese de haver indícios de inidoneidade acerca do instrumento de procuração apresentado para o recebimento do benefício de prestação continuada ou do procurador, tanto o INSS quanto qualquer um dos órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário poderão recusá-los, sem prejuízo das providências que se fizerem necessárias para a apuração da responsabilidade e para a aplicação das sanções criminais e civis cabíveis. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 30. Para fins de recebimento do benefício de prestação continuada, é aceita a constituição de procurador com mais de um instrumento de procuração, nos casos de beneficiários representados por parentes de primeiro grau e nos casos de beneficiários representados por dirigentes de instituições nas quais se encontrem acolhidos, sendo admitido também, neste último caso, o instrumento de procuração coletiva. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Art. 31. Não poderão ser procuradores. I. O servidor público civil e o militar em atividade, salvo se parentes do beneficiário até o 2º grau. E. Segunda, o incapaz para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil. Parágrafo único. Nas demais disposições relativas à procuração observar-se-á, subsidiariamente, o Código Civil. Art. 32. No caso de transferência do beneficiário de uma localidade para outra, o procurador fica obrigado a apresentar novo instrumento de mandato na localidade de destino. Art. 33. A procuração perderá a validade ou eficácia nos seguintes casos. I. Quando o outorgante passar a receber pessoalmente o benefício, declarando, por escrito, que cancela a procuração existente. Segunda, quando for constituído novo procurador. Terceira, pela expiração do prazo fixado ou pelo cumprimento ou extinção da finalidade outorgada. Quarta, por morte do outorgante ou do procurador. V.
por interdição de uma das partes, ou sexta, por renúncia do procurador, desde que por escrito. Art. 34. Não podem outorgar procuração o menor de 18 anos, exceto se assistido ou emancipado após os 16 anos, e o incapaz para os atos da vida civil que deverá ser representado por seu representante legal, tutor ou curador. Art. 35. O benefício devido ao beneficiário incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta, e por período não superior a 6 meses, o pagamento herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento do processo legal de tutela ou curatela. 2. O tutor ou curador poderá outorgar procuração a terceiro com poderes para receber o benefício. Nesta hipótese, obrigatoriamente, a procuração será outorgada mediante instrumento público. 3. A procuração não isenta o tutor ou curador da condição original de mandatário titular da tutela ou curatela. Art. 35-A. O beneficiário, ou seu representante legal, deve informar ao INSS alterações dos dados cadastrais correspondentes à mudança de nome, endereço e estado civil, a fruição de qualquer benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, a sua admissão em emprego ou a percepção de renda de qualquer natureza elencada no inciso 6º do caput do artigo 4. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Parágrafo único. O INSS deverá ser informado pelo representante legal ou pelo procurador sobre a propositura de ação judicial relativa à ausência ou à morte presumida do beneficiário. Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Seção 3ª. Do indeferimento. Art. 36. O não atendimento das exigências contidas neste regulamento pelo requerente ensejará o indeferimento do benefício. O do indeferimento do benefício caberá recurso à Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação. 2. A situação prevista no artigo 24 também não constitui motivo para o indeferimento do benefício. Capítulo 3º. Da gestão. Art. 37. Constituem garantias do SUAS o acompanhamento do beneficiário e de sua família, e a inserção destes à rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais. O acompanhamento do beneficiário e de sua família visa a favorecer-lhes a obtenção de aquisições materiais, sociais, socioeducativas, socioculturais para suprir as necessidades de subsistência, desenvolver capacidades e talentos para a convivência familiar e comunitária, o protagonismo e a autonomia. 2. Para fins de cumprimento do disposto no caput, o acompanhamento deverá abranger as pessoas que vivem sob o mesmo teto com o beneficiário e que com este mantêm vínculo parental, conjugal, genético ou de afinidade. 3. Para o cumprimento do disposto no caput e para subsidiar os processos de concessão e de revisão bienal do benefício, os beneficiários e suas famílias deverão ser cadastrados no CAD único, observada a legislação aplicável. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 38. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, sem prejuízo do previsto no artigo 2º. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. E acompanhar os beneficiários do benefício de prestação continuada no âmbito do SUAS, em articulação com o Distrito Federal, municípios, no que couber, com os estados, visando a inseri-los nos programas e serviços da assistência social e demais políticas, em conformidade com o artigo 11 da Lei nº 8.742, de 1993. Segunda, considerar a participação dos órgãos gestores de assistência social nas ações de monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada, bem como de acompanhamento de seus beneficiários, como critério de habilitação dos municípios e Distrito Federal a um nível de gestão mais elevado no âmbito do SUAS. Terceira, manter e coordenar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada, instituído na forma do artigo 41, com produção de dados e análise de resultados do impacto do benefício de prestação continuada na vida dos beneficiários, em conformidade com o disposto no artigo 24 da Lei nº 8.742,
de 1993. Quarta, destinar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para pagamento, operacionalização, gestão, informatização, pesquisa, monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada. V. Descentralizar recursos do orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social ao INSS para as despesas de pagamento, operacionalização, sistemas de informação, monitoramento e avaliação do benefício de prestação continuada. Sexta, fornecer subsídios para a formação de profissionais envolvidos nos processos de concessão, manutenção e revisão dos benefícios, e no acompanhamento de seus beneficiários, visando a facilidade de acesso e bem-estar dos usuários desses serviços. Sétima, articular políticas intersetoriais, intergovernamentais e interinstitucionais que afiancem a completude de atenção às pessoas com deficiência e aos idosos, atendendo ao disposto no 2º do artigo 24 da Lei nº 8.742, de 1993, redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Oitava, atuar junto a outros órgãos, nas 3 esferas de governo, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão do benefício de prestação continuada, e redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Nona, garantir as condições necessárias para a inclusão e atualização dos dados do requerente e do beneficiário no CAD único. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 39. Compete ao INSS, na operacionalização do benefício de prestação continuada. I. Receber os requerimentos, conceder, manter, revisar, suspender ou fazer cessar o benefício, atuar nas contestações, desenvolver ações necessárias ao ressarcimento do benefício e participar de seu monitoramento e avaliação. Segunda, realizar, periodicamente, cruzamentos de informações, utilizando o registro de informações do CAD único e de outros cadastros, de benefícios previdenciários e de emprego e renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes do grupo familiar. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Terceira, realizar a avaliação médica e social da pessoa com deficiência, de acordo com as normas a serem disciplinadas em atos específicos. Quarta, realizar o pagamento de transporte e diária do requerente ou beneficiários e seu acompanhante, com recursos oriundos do FMAS, nos casos previstos no artigo 17. V. Enviar comunicações aos beneficiários, aos seus representantes legais ou aos seus procuradores. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Sexta, analisar defesas, receber recursos pelo indeferimento e suspensão do benefício, instruir e encaminhar os processos à Junta de Recursos. Sétima, efetuar o repasse de recursos para pagamento do benefício junto à rede bancária autorizada ou entidade conveniada. Oitava, participar, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, da instituição de Sistema de Informação e de Alimentação de bancos de dados sobre a concessão, o indeferimento, a manutenção, a suspensão, a cessação, o ressarcimento e a revisão do benefício de prestação continuada, além de gerar relatórios gerenciais e subsidiar a atuação dos demais órgãos no acompanhamento do beneficiário e na defesa de seus direitos. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Nona, submeter à apreciação prévia do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário atos que disponham sobre matéria de regulação e de procedimentos técnicos e administrativos que repercutam no reconhecimento do direito ao acesso, à manutenção e ao pagamento do benefício de prestação continuada. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016. Vigência. X. Instituir, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, formulários e documentos necessários à operacionalização do benefício de prestação continuada. E redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. X. Apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário relatórios periódicos das atividades desenvolvidas na operacionalização do benefício de prestação continuada e na execução orçamentária e financeira dos recursos descentralizados. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 12. Informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social,
Família e combate à fome sempre que autorizar novos canais para receber requerimentos do benefício de prestação continuada. Incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Parágrafo único. A análise das defesas a que se refere o inciso 6º do caput deve observar o disposto no capítulo 11 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Art. 40. Compete aos órgãos gestores da assistência social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de acordo com o disposto no 2º do artigo 24 da Lei nº 8.742, de 1993, promover ações que assegurem a articulação do benefício de prestação continuada com os programas voltados ao idoso e à inclusão da pessoa com deficiência. Capítulo 4. Do monitoramento e da avaliação. Art. 41. Fica instituído o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, que será mantido e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em parceria com o INSS, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, como parte da dinâmica do SUAS. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 1. O Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada, baseado em um conjunto de indicadores e de seus respectivos índices, compreende: i. O monitoramento da incidência dos beneficiários e dos requerentes por município brasileiro e no Distrito Federal. 2. O tratamento do conjunto dos beneficiários como uma população com graus de risco e vulnerabilidade social variados, estratificada a partir das características do ciclo de vida do requerente, sua família e da região onde vive. 3. O desenvolvimento de estudos intersetoriais que caracterizem comportamentos da população beneficiária por análises geodemográficas, índices de mortalidade, morbidade, entre outros, nos quais se inclui a tipologia das famílias dos beneficiários e das instituições em que eventualmente viva ou conviva. 4. A instituição e manutenção de banco de dados sobre os processos desenvolvidos pelos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para a inclusão do beneficiário ao SUAS e demais políticas setoriais. V. A promoção de estudos e pesquisas sobre os critérios de acesso, implementação do benefício de prestação continuada e impacto do benefício na redução da pobreza e das desigualdades sociais. 6. A organização e manutenção de um sistema de informações sobre o benefício de prestação continuada, com vistas ao planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações. E 7. A realização de estudos longitudinais dos beneficiários do benefício de prestação continuada. Segundo as despesas decorrentes da implementação do programa a que se refere o caput correrão com as dotações orçamentárias consignadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 3. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o INSS deverão integrar suas bases de dados quanto às informações que compõem a base de dados do CAD único e compartilhá-las com o Cadastro Inclusão, instituído pelo artigo 92 da Lei N. Graus 13.146, de 6 de julho de 2015, quando se tratar de informação referente à pessoa com deficiência. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. 4. Até que esteja concluída a integração das bases de dados de que trata o 3º, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário deverá fornecer ao INSS, mensalmente, as informações do CAD único necessárias à concessão e à manutenção do benefício de prestação continuada, em especial aquelas relativas à composição do grupo familiar, à renda de todos os integrantes. Incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 41a. A gestão e a operacionalização do benefício de prestação continuada serão acompanhadas e monitoradas pelo Comitê Intersetorial de Assessoramento, instituído em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 42. O benefício de prestação continuada, concedido por via administrativa ou judicial,
será revisto periodicamente para avaliação do preenchimento dos requisitos constantes da legislação e da continuidade das condições que lhe deram origem, e o processo de reavaliação passará a integrar o Programa Nacional de Monitoramento e Avaliação do Benefício de Prestação Continuada. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Primeiro, a revisão de que trata o caput será realizada pelo INSS por meio da utilização de cruzamento de informações do beneficiário e de seus familiares existentes em registros e bases de dados oficiais, na forma estabelecida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, e observará. Redação pelo Decreto nº 9.462, de 2018. E o cadastramento ou a atualização cadastral no CAD único, conforme o disposto no Decreto nº 11.016, de 29 de março de 2022, redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segunda, a confrontação de informações de cadastros de benefícios, emprego e renda ou outras bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis, referentes à renda do titular e de sua família. Redação pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Terceira, o cruzamento de dados para fins de verificação de acúmulo do benefício com outra renda no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, conforme vedação a que se refere o 4º do artigo 20 da Lei N. Graus 8.742, de 1993, e, incluído pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Quarta, as reavaliações da deficiência constatada anteriormente, quando o beneficiário não tenha superado os requisitos de renda familiar mensal per capita. Redação pelo Decreto nº 9.462, de 2018. V. O registro biométrico do beneficiário ou de seu responsável legal em uma das bases autorizadas para esse fim, nos termos do disposto em ato do Poder Executivo Federal, observadas as exceções previstas. Incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segundo, identificada a superação de condição para manutenção do benefício, após a atualização das informações junto ao CAD único, o INSS deverá suspender ou cessar o benefício, conforme o caso. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarto, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão compartilharão as bases de dados nos termos do Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016. Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Quinto, revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Sexto, a reavaliação médica e social da deficiência fica condicionada à conclusão da análise relativa à renda, decorrente do procedimento disposto no inciso 2º do primeiro. Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Sétimo, a reavaliação médica e social da deficiência poderá ser priorizada ou dispensada por ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, considerados o tipo e a gravidade do impedimento, a idade do beneficiário e a duração do benefício. Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Oitavo, o Ministro de Estado do Desenvolvimento Social editará ato complementar ao disposto neste artigo. Incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Capítulo V. Da Defesa dos Direitos e do Controle Social. Art. 43. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário deverá articular-se com os Conselhos de Assistência Social, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente e da Saúde para desenvolver ações de controle e defesa dos direitos dos beneficiários do benefício de prestação continuada. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 44. Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, especialmente os conselhos de direitos, os conselhos de assistência social e as organizações representativas de pessoas com deficiência e de idosos, é parte legítima para provocar a iniciativa das autoridades do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, do INSS, do Ministério Público e dos órgãos de controle social,
e para lhes fornecer informações sobre irregularidades na aplicação deste regulamento, quando for o caso. Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016, vigência. Art. 45. Qualquer cidadão que observar irregularidade ou falha na prestação de serviço referente ao benefício de prestação continuada poderá comunicá-la à ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 45-A. As informações referentes às despesas com o benefício de prestação continuada deverão ser incluídas, de forma individualizada, no portal da Transparência do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto nº 11.529, de 16 de maio de 2023, observado o disposto no artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 46. Constatada a prática de infração penal decorrente da concessão ou da manutenção do benefício de prestação continuada, o INSS aplicará os procedimentos cabíveis, independentemente de outras penalidades legais. Capítulo 6. Da suspensão e da cessação. Art. 47. Revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 47-A. O benefício de prestação continuada será suspenso em caráter especial quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, mediante comprovação da relação trabalhista ou da atividade empreendedora. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. O pagamento do benefício suspenso na forma do caput será restabelecido mediante requerimento do interessado que comprove a extinção da relação trabalhista ou da atividade empreendedora. Quando for o caso, o encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego, sem que tenha o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício no âmbito da Previdência Social. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 2. O benefício será restabelecido. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. E, a partir do dia imediatamente posterior, conforme o caso, da cessação do contrato de trabalho, do encerramento da atividade empresarial, da última competência de contribuição previdenciária recolhida como contribuinte individual ou do encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego. Ou, redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Segunda, a partir da data do protocolo do requerimento, quando requerido após 90 dias, conforme o caso, da cessação do contrato de trabalho, da última competência de contribuição previdenciária recolhida como contribuinte individual ou do encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 3. Na hipótese prevista no caput, o prazo para reavaliação bienal do benefício prevista no artigo 42 será suspenso, voltando a correr, se for o caso, a partir do restabelecimento do pagamento do benefício. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 4. O restabelecimento do pagamento do benefício prescinde de nova avaliação da deficiência e do grau de impedimento, respeitado o prazo para reavaliação bienal. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 5. A pessoa com deficiência contratada na condição de aprendiz terá seu benefício suspenso somente após o período de 2 anos de recebimento concomitante da remuneração e do benefício, nos termos do 2º do artigo 21-A da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Art. 47b. O INSS deverá notificar o beneficiário por meio de seus canais de atendimento, incluída a rede bancária, para informar sobre, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. E, o prazo de 30 dias para apresentação de defesa, caso identifique, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. A. Superação do critério de renda familiar, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025.
b. Inconsistências cadastrais que afetem a avaliação da elegibilidade do beneficiário para fins de manutenção do benefício, ou, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. c. Indícios de irregularidades no benefício, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segunda, a necessidade de agendar a reavaliação da deficiência até a data limite estabelecida em convocação, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceira, a necessidade de realizar a inscrição ou a atualização no CAD único, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarta, a necessidade de efetivar o registro biométrico em uma das bases de dados autorizadas para esse fim, nos termos do disposto em ato do Poder Executivo Federal, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 47-C. Na hipótese de o INSS não poder comprovar a ciência da notificação enviada de que trata o artigo 47b no prazo de 30 dias, o valor do benefício será bloqueado, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Primeiro, o bloqueio do valor do benefício consiste no comando bancário que impossibilita temporariamente a movimentação do valor referente ao benefício, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segundo, o valor do benefício será desbloqueado após o contato do beneficiário, do seu responsável legal ou do seu procurador com o INSS, por meio de seus canais de atendimento presenciais ou remotos ou de outros canais definidos para esse fim, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceiro, o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador terá até a data do pagamento do benefício no mês seguinte ao bloqueio para solicitar o desbloqueio de que trata o segundo, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarto, no momento da solicitação do desbloqueio, o INSS ou os outros canais definidos para esse fim deverão notificar o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador sobre a situação identificada e sobre o prazo concedido para atender à notificação, restando caracterizada a confirmação da ciência, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 47d. Após a ciência da notificação, o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador terá o prazo de, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025, e 30 dias para apresentar a defesa junto aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados para esse fim, nos casos previstos no artigo 47b, caput, inciso I, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segunda, 30 dias para realizar o agendamento da reavaliação da deficiência, nos casos previstos no artigo 47b, caput, inciso 2º, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceira, 45 dias para residentes em municípios de pequeno porte e 90 dias para residentes em municípios de médio e de grande porte para inscrição ou atualização no CAD único, nos casos previstos no artigo 47b, caput, inciso 3º, e, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarta, 90 dias para efetivar o registro biométrico em uma das bases de dados autorizadas para esse fim, nos casos previstos no artigo 47b, caput, inciso 4º, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Parágrafo único. O benefício será mantido caso a defesa apresentada seja acatada, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 47-E. O benefício será suspenso quando, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025, e o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador for notificado e não apresentar defesa, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segunda, o beneficiário não entrar em contato com os canais de atendimento do INSS ou os outros canais autorizados para esse fim no prazo de 30 dias, contado da data do bloqueio de que trata o artigo 47-C.
incluído pelo Decreto número 12.534, de 2025. Terceira, a ausência do beneficiário for informada pelo responsável legal ou pelo procurador, na forma do disposto nos artigo 22 artigo 25 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarta, o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador não realizar a inscrição ou a atualização do CAD único nos prazos definidos no artigo 21b da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. V. O beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador não realizar o agendamento da reavaliação da deficiência no prazo de 30 dias após a ciência da notificação enviada para esse fim, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Sexta, o beneficiário ou seu responsável legal não efetivarem o registro biométrico em uma das bases de dados autorizadas para esse fim no prazo de 90 dias após a ciência da notificação enviada para esse fim, ou, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Sétima, o benefício pago por meio da modalidade de cartão magnético não for sacado por mais de 60 dias, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Primeiro, a suspensão do pagamento do benefício consiste na interrupção do envio do pagamento à rede bancária, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segundo, o motivo da suspensão será disponibilizado pelos canais de atendimento do INSS para que o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador possam consultar, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceiro, após a suspensão do benefício, o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador terá o prazo, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. De 30 dias para, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. A. Apresentar a defesa junto ao INSS, nas hipóteses previstas nos incisos I e segunda do caput, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. B. Informar alteração no status da ausência declarada, na hipótese prevista no inciso 3º do caput, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. C. Proceder à inscrição ou à atualização junto ao CAD único, na hipótese prevista no inciso 4º do caput, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. D. Agendar a reavaliação da deficiência, na hipótese prevista no inciso V do caput, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Efetuar o registro biométrico em uma das bases de dados autorizadas para esse fim, na hipótese prevista no inciso 6º do caput, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segunda, de 120 dias para solicitar a reativação do crédito do benefício, na hipótese prevista no inciso 7º do caput, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarto caso, o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador apresente a defesa de que trata a linha A do inciso I do terceiro, o valor do benefício de prestação continuada será reativado imediatamente, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quinto, a reativação do crédito do benefício suspenso por ausência de saque, quando devida, ocorrerá em até 72 horas após a solicitação do beneficiário, seu responsável legal ou seu procurador junto ao INSS, por intermédio dos canais de atendimento, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Sexto, a reativação do crédito do benefício de que trata o inciso 2º do terceiro, quando devida, implicará o pagamento de todos os valores devidos durante o período em que a emissão do crédito esteve suspensa, excetuados os períodos em que o benefício comprovadamente não é devido, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 48. O benefício será cessado. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018.
a partir da data da ocorrência de óbito, de morte presumida ou de ausência do beneficiário, na forma do disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Segunda, revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceira, revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarta, a partir da data do resultado da análise, caso a defesa não apresente as informações necessárias para comprovar o atendimento aos critérios de manutenção do benefício, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. V. A partir da data do resultado da reavaliação biopsicossocial, quando for identificado que o beneficiário não atende aos critérios da deficiência para manutenção do benefício de prestação continuada, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Sexta, 30 dias após a suspensão, caso o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador, durante esse período, não, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. A. A presente defesa, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. B. Agende a reavaliação da deficiência, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. C. Realize a inclusão ou a atualização dos dados da família do beneficiário no CAD único nos prazos previstos no artigo 47d, caput, inciso 3º, ou, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. D. Efetue o registro biométrico em uma das bases autorizadas para esse fim, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Sétima, 120 dias após a suspensão decorrente de ausência de saque, quando o beneficiário não realizar o saque do benefício pago por meio da modalidade de cartão magnético durante o período em que o benefício esteve suspenso por esse motivo, ou, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Oitava, a partir da data da primeira reavaliação da deficiência, caso o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador não proceda ao reagendamento em até 7 dias ou não compareça à reavaliação agendada, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Primeiro, o representante legal ou o procurador são obrigados a informar ao INSS a ocorrência das situações a que se refere o inciso I do caput, incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Segundo o beneficiário, o seu responsável legal ou o seu procurador deverá ser comunicado sobre os motivos da cessação do benefício e sobre o prazo de 30 dias para a interposição de recurso junto aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados para esse fim. Redação dada pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Terceiro, o recurso interposto será analisado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quarto, a interposição de recurso não gera efeito suspensivo, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Quinto, o benefício será restabelecido caso o recurso interposto ao CRPS seja provido, e serão devidos os valores desde a suspensão do benefício, respeitado o teor da decisão, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Sexto, não caberá apresentação de novo recurso após a decisão do CRPS, incluído pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 48-A. Revogado pelo Decreto nº 12.534, de 2025. Art. 48-B. Fica vedada a reativação de benefício cessado quando esgotadas todas as instâncias administrativas de recurso, incluído pelo Decreto nº 9.462, de 2018. Art. 49. Cabe ao INSS, sem prejuízo da aplicação de outras medidas legais, adotar as providências necessárias à restituição do valor do benefício pago indevidamente, ressalvados os casos de recebimento de boa-fé. Redação dada pelo Decreto nº 9.462, de 2018.
O montante indevidamente pago será corrigido pelo mesmo índice utilizado para a atualização mensal dos salários de contribuição utilizados para apuração dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e deverá ser restituído, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 2. Na hipótese de o beneficiário permanecer com direito ao recebimento do benefício de prestação continuada ou estar em usufruto de outro benefício previdenciário regularmente concedido pelo INSS, poderá devolver o valor indevido de forma parcelada, atualizado nos moldes do 1, em tantas parcelas quantas forem necessárias à liquidação do débito de valor equivalente a 30% do valor do benefício em manutenção. 3. A restituição do valor devido deverá ser feita em única parcela, no prazo de 60 dias contados da data da notificação, ou mediante acordo de parcelamento, em até 60 meses, na forma do artigo 244 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, ressalvado o pagamento em consignação previsto no 2O. Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011. 4. Revogado pelo Decreto nº 9.462, de 2018. 5. O valor ressarcido será repassado pelo INSS ao Fundo Nacional de Assistência Social. 6. Em nenhuma hipótese serão consignados débitos originários de benefícios previdenciários em benefícios de prestação continuada. Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011. Capítulo 7º. Das disposições gerais e transitórias. Art. 50. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o INSS terão prazo até 31 de maio de 2009 para implementar a avaliação da deficiência e do grau de incapacidade prevista no artigo 16. Redação dada pelo Decreto nº 6.564, de 2008. Parágrafo único. A avaliação da deficiência e da incapacidade, até que se cumpra o disposto no 4 do artigo 16, ficará restrita ao exame médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia médica do IS, redação dada pelo Decreto nº 6.564, de 2008.